Língua Portuguesa. Redação. Livro B. Lição 7, Aula 1. Olá a todos! Hoje eu madruguei e acordei bem cedinho, mais cedo do que eu costumo acordar. Ainda estava escuro, tudo quietinho, e eu moro num lugar bem afastado, bem longe do barulho das ruas. Então eu comecei a escutar uns barulhos. Primeiro foram os galos. Esses são madrugadores, nunca perdem a hora. Depois os passarinhos. Piu-piu aqui, piu-piu ali, quá, quack, uma galinha cacarejando. Maritacas. Vocês já ouviram o barulho das maritacas voando? E de repente parecia uma sinfonia. Desafinada, né? Mas uma bela sinfonia. Será que foi verdade? Ou será que foi um sonho? Mas dá para imaginar? Leitura. Vocês leram o texto do Olavo Romano, Os Mundos daquele Tempo. Vocês gostaram? É um texto muito bem escrito, não é mesmo? Frases enormes. A gente quase nem lembra de como era lá o início da frase. Mas dá para lembrar de muita coisa, não é mesmo? Como era cada coisa. A casa, os jiraus de polvilho, a horta, os animais, as plantações, a árvore grande, os passarinhos batendo na parede, coitadinho deles. A gente consegue imaginar tudo, até ouvir os barulhos. O trem passando. É uma bela descrição, não é mesmo? E o que será que torna bela uma descrição? O que torna uma descrição inesquecível? Uma descrição que a gente não esquece. Pode até esquecer assim uns detalhes, mas fica aquela lembrança. Na descrição dos mundos daquele tempo, dá pra gente até sentir o clima, não dá? Um clima fresquinho. Sentir o movimento dos animais, muito movimento, mas sem agitação. Um movimento calmo. Um ritmo de vida mais tranquilo. Não é à toa que ele deu aquele título. Os mundos daquele tempo. Daquele tempo. Aquele tempo. Mas que tempo era esse? Muito tempo, não é mesmo? Um tempo que ainda existe para quem mora bem lá no interior. Mas quem vive na cidade nem tem ideia dessas coisas. Acordar com o barulho do passarinho, com o galo cacarejando. Existem várias maneiras da gente descrever, não é mesmo? O Olavo Romano escreveu aquele belo texto. É difícil fazer uma boa descrição, mas se a gente treinar e ler muito, nós vamos melhorando. Vamos começar pela ilustração do texto? Primeiro nós vamos descrever o que a gente vê. Descrever com o máximo de detalhes. Vamos imaginar que a pessoa para quem estamos descrevendo não está vendo a figura. Vamos imaginar que você passou nesse trem. Passou pela frente da fazenda, bem devagarzinho. Deu para ver tudo. A imagem ficou gravada na sua cabeça. O que vocês lembram da figura? Vamos listar todos os itens. Vocês vão me falando os itens. Podem dizer coisas associadas a eles. Eu vou ajudar e nós vamos anotando. Todos de olhos fechados? Lembram-se bem da ilustração? Vamos ver. Era de dia ou de noite? De dia. Isso mesmo. O sol estava começando a despontar
e a lua estava se despedindo. O sol estava começando a despontar. A lua estava se despedindo. Vocês observaram nas frases que eu usei? Sol começando a despontar, a aparecer no horizonte. A lua estava se despedindo. Comparem essas duas formas de descrever. Sol nascendo, sol aparecendo. Agora comparem. Sol começando a despontar. Sol começando a despontar no horizonte. O sol despontava acima da linha do horizonte. Os primeiros raios de sol cruzavam a linha do horizonte. Vocês notam a diferença? Todas dizem mais ou menos a mesma coisa, mas a forma de dizer é muito diferente, não é mesmo? Sol nascendo, sol aparecendo. Ok, está bem, é correto, mas não tem muita imaginação. Agora, quando dizemos frases como sol começando a despontar, sol começando a despontar no horizonte. O sol começava a despontar no horizonte. A gente nem precisa ver a ilustração. A frase ajuda a gente a imaginar. Mas podemos ainda melhorar. Ao invés de dizer o sol começava a despontar no horizonte, podemos dizer os primeiros raios de sol cruzavam a linha do horizonte. Ou podemos dizer também o sol começava a despontar no horizonte. Os primeiros raios de sol cruzavam a linha do horizonte. O sol despontava acima da linha do horizonte. Os primeiros raios de sol cruzavam a linha do horizonte. Fotos são uma forma de descrever. Pintura ou desenho são outras. E a escrita é uma outra forma. A foto vai mostrar o que é. O fotógrafo ele escolhe o ângulo, a perspectiva. De que ângulo ele vai mostrar? Mas o que aparece lá, ele não pode mudar. Mas pode escolher a hora, a iluminação, os contrastes e tudo isso vai influenciar no que aparece. Há fotógrafos que transmitem muita emoção nas suas fotos. E o desenho? O desenho já permite ao artista colocar ou tirar as coisas, mudar de lugar, mudar a proporção, a relação entre o que se vê e o que se pinta. Observem essa figura. Ela é um outro tipo de interpretação. É uma escultura, uma estátua. Nós usamos muitas vezes esse livro no nosso programa. O Mestre Michelangelo. Esse livro pode ser lido de formas muito diferentes. Essa é uma escultura feita por Michelangelo. Michelangelo é um dos artistas mais famosos de todos os tempos. Ele viveu há mais de 500 anos, na época do descobrimento do Brasil. Observem os detalhes da escultura. Isso está esculpido em pedra, em mármore. Olhem as dobras do corpo, as dobras das roupas. Esta escultura é a mais famosa que ele fez. Chama-se Pietà, piedade. A cena é triste. A mãe com o seu filho morto no seu colo. Já imaginou? Mas observem o rosto da mãe. O que esse rosto mostra? Desespero? Sofrimento? Serenidade. Um rosto sereno, tranquilo. Essa é a descrição que ele faz da cena. Observem o detalhe da fita. Aqui nesta fita está escrito: feito por Michelangelo Buonarroti, de Florença.
Florença é o nome da cidade onde ele nasceu, na Itália. Ele gostou tanto do que ele fez que colocou o seu nome bem à vista, Michelangelo, bem no meio da imagem. E vocês sabem quantos anos ele tinha quando ele esculpiu a Pietà? Ele tinha apenas 24 anos. Ele estava começando a sua carreira. É claro que ele era um gênio, um artista genial. E ele fez muitas outras esculturas. Eu vou ler esta página do texto. Joaquim virou mais uma página do livro e mostrou a escultura de Michelangelo chamada Moisés. Moisés é outro personagem da Bíblia representado por Michelangelo. A escultura mede mais de 2 metros. Dizem que o artista ficou tão satisfeito com a beleza da obra pronta que bateu com o martelo na estátua e perguntou: "Por que não falas?" Laura e Antônio acharam aquilo muito engraçado e Joaquim disse: "Ninguém tem certeza sobre essa história, mas bem que ela poderia ser verdadeira." Moisés é um outro personagem da Bíblia representado por Michelangelo. A escultura mede mais de 2 metros. Dizem que o artista ficou tão satisfeito com a beleza da obra que bateu com um martelo na estátua e perguntou: "Por que você não fala?" Já pensou? Você fazer uma obra tão perfeita e depois dar uma martelada nela? Mas tudo isso é para mostrar a emoção. Uma boa descrição transmite emoção. Não basta descrever, dizer o que está lá, de maneira fria, distante. Para fazer uma descrição bem feita é preciso muito trabalho, muita observação e muita atenção. Essa figura se chama um esboço. É como um rascunho que a gente faz. É uma primeira versão. Esse livro é sobre o Van Gogh. Van Gogh foi um pintor muito famoso. Ele é famoso até hoje. Ele é um dos maiores pintores de todos os tempos. E esse desenho aqui é um esboço. É o esboço de uma ponte. Eu vou ler um pedaço do texto. Van Gogh disse que havia estado ali muitas vezes fazendo alguns esboços. Ele explicou que os esboços são desenhos rápidos ou rascunhos. Ele desenhou a ponte vista de vários ângulos, de um lado, do outro. Ele também subiu em uma colina para fazer um desenho da ponte vista de cima. Explicou que os artistas fazem esses esboços para escolher a vista que melhor mostra a cena na obra final. Prestaram atenção no que ele disse? Os artistas fazem esses esboços para escolher a vista que melhor mostra a cena na obra final. É como um rascunho. 1, 2, 3. Escreve, reescreve, corta uma palavra, troca uma palavra, tira, acrescenta. É assim que surgem as belas fotos, as belas esculturas, as belas pinturas e os belos textos também. Quais os segredos? Segredo 1. Observar. Segredo 2. Fazer esboços, rascunhos. Aí está o segredo. Observar. Observar com atenção, com cuidado, de ângulos diferentes, diferentes perspectivas. E segundo, fazer esboços, fazer rascunhos, escrever, cortar, reescrever. É assim que a gente aprende a escrever na escola, um pouquinho de cada vez. A gente nunca faz uma coisa muito boa da primeira vez, nem os grandes gênios.
tudo que é bom e bem feito leva tempo, dá trabalho e precisa de esforço. Vamos fazer um balanço da nossa descrição? Nosso trenzinho já chegou. Ele avistou o sol, a lua indo embora. Nós vimos a casinha e nem vimos tudo ainda. E vejam o que já anotamos em nossa descrição. Os primeiros raios de sol cruzavam a linha do horizonte. Primeiro nós vimos o sol, o trem chegando devagarinho. Mas o sol do desenho era especial. Ele estava com cara de um menino, um narigão, cabelos espevitados e olhinhos malandros. Lá vinha o sol todo, com o jeitão do dono do dia. E a casa? Como era? Uma casa pequena, simples, modesta. Era pintada? Uma parede branca, a outra amarelada. Pintura ou sujeira? E janelas? A casa tinha janelas? Uma janela na frente, esquadrias azuis, um azul forte, azulão. Uma janelinha na parede do lado, um telhado vermelho descascado. E tinha chaminé, fumaça saindo da chaminé. E olhem quem veio para dar bom dia ao trem. Uma pessoa da casa, ocupando todo o espaço da janela. O trenzinho vai andando. Nós já passamos pela frente da casa. Nem notamos as cavas, aquelas valas, montes de terra. Mas olhem para a direita. Será que nem vimos a cerca? E essa palmeira? Parece uma palmeira, não é mesmo? Mas o nosso trem não para, vai andando. O que estamos vendo agora? O paiol, o chiqueiro, aquela árvore imensa ao fundo. E atrás da casa? Só agora estamos vendo, não é mesmo? A Maria Fumaça passando bem ao lado do sítio. Tudo verdinho, parece bem cuidado. O que estaria plantado ali? Professor, parece até que a gente está dentro do trem. Vamos ver de novo como está ficando a nossa descrição? Gostei do nossa, Beto. É sinal de que você está sentindo a paisagem, não é mesmo? Você está enxergando a paisagem por meio das palavras. O trenzinho vai andando. Nós já passamos pela frente da casa. Nem notamos as cavas, aquelas valas, montes de terra. Mas olhem para a direita. Será que nem vimos a cerca? E essa palmeira? Parece uma palmeira, não é mesmo? Mas o nosso trem não para, vai andando. O que estamos vendo agora? O paiol, o chiqueiro, aquela árvore imensa ao fundo. E atrás da casa? Só agora estamos vendo, não é mesmo? A Maria Fumaça passando bem ao lado do sítio. Tudo verdinho. Parece bem cuidado. O que estaria plantado ali? O Beto tem razão. Parece que a gente está mesmo dentro de um trem. O trem vai andando, a gente vai vendo a paisagem. Vocês observaram muito bem. E essa descrição é muito diferente do texto do Olavo Romano. Vocês se lembram bem do texto, não é mesmo? Vamos ler de novo para ficar bem fresquinho na cabeça de vocês.
Mas vocês vão ouvir o texto para depois responder uma pergunta. Quais das coisas descritas não aparece na figura? Como é, professor? O quê? Se ele está descrevendo como não aparece. Vamos descobrir isso. Eu vou ler. Vocês vão anotar no livro. Vocês podem sublinhar de leve as palavras ou as frases. Circulem com um lápis, de leve. Todos prontos? Os mundos daquele tempo. Olavo Romano. O mundo da Dindinha não tinha lugar certo para acabar. As comidas eram mais finas, a casa mais rica, mais bem construída, mais bem arrumada, com melhores benfeitorias, grandes jiraus de polvilho, galinheiro de galinha rodinei e ovo chino, patas e patos comuns e de qualidade, muitos cachorros, bananeiras de banana marmelo, mamoeiros, laranjas lima, também chamadas serra d'água ou água com açúcar, abacate do verde e do roxo, horta cercada de taquara, com tomateiros, alface, couves de todas as maciezas. Na frente da casa caiada, uma cava. Ah, sempre as cavas me perseguindo. Nas paredes, de tardinha, batiam e morriam pássaros, juritis, rolas e sanhaços, que na velocidade do voo e na afoiteza de voltar para casa antes de escurecer, batiam no branco da parede pensando que eram nuvens. As galinhas bicavam a barra de cal das paredes, picotando o alicerce. As vacas não, que eram bem tratadas, lambiam muito sal, não precisavam lamber parede. No fundo à esquerda, os paióis, o chiqueiro, o engenho e mais atrás, a estrada de ferro, onde passava Maria Fumaça, soprando brasa no bananal de vovô Herculano, que não ligava muito para os incêndios. Vale mais a pena a passagem do trem, é o progresso aqui bem no fundo da casa, costumava dizer ele. Então, sublinharam muita coisa? Vejam como ficou o meu texto. No fundo, à esquerda, os paióis, o chiqueiro, o engenho e mais atrás, a estrada de ferro, onde passava a Maria Fumaça. Vocês devem ter sublinhado quase tudo, não é mesmo? Vocês estão vendo o título? Os mundos daquele tempo. Os mundos. O mundo da Dindinha. Mas o mundo da Dindinha é na imaginação do autor. Aquele mundo velho, antigo, tudo arrumadinho, certinho. E no final da leitura, um outro mundo. Isso mesmo, o mundo novo que está chegando. Um mundo que o vovô Herculano estava acolhendo com entusiasmo. Vale mais a pena a passagem do trem. É o progresso aqui bem no fundo da casa. Observem a diferença nas descrições. O texto que vocês leram descreve um mundo imaginário. Uma descrição linda, maravilhosa, muito bem feita, cheia de detalhes. Grandes jiraus de polvilho, galinheiro de galinha Rodney e ovo chino, patas e patos comuns e de qualidade. Era um mundo imaginário, mas muito bem descrito. Tão bem descrito que até parece verdade. Parece que a gente está enxergando, imaginando aquele mundo. É um mundo bem diferente do que nós conhecemos hoje. Mas tem muito de familiar, não é mesmo? Porque a gente vê paisagens como esta. A gente conhece textos como este. Até os textos do Monteiro Lobato têm cenas que poderiam ser muito parecidas com essa aqui.
Vejam agora uma outra situação. Nós já lemos um trecho deste livro, Foi Aquela Ponte. Falamos dos vários esboços que o pintor fez antes de desenhar. Ele vai olhando a ponte, observa as diferentes perspectivas, em diferentes horas do dia, até que ele resolve como vai fazer a sua descrição, o seu desenho, a sua interpretação. Este é o pintor, Van Gogh. Esse menino também se chama Vicente e ele está sonhando que visitou o pintor e o pintor convidou-o para observarem a noite juntos. Eu vou ler. Vicente ficou olhando o céu por longos minutos, respirando o ar puro de Arlé e ouvindo os ruídos da noite. Assim, acabou cochilando. O gato Toulouse, atento a tudo, deitou-se no colo de Vicente. Talvez ele conseguisse enxergar muito melhor o céu de Arlé, com sua habilidade de ver no escuro. Depois de algum tempo, Vicente foi abrindo os olhos devagar. Ele logo percebeu que estava de novo no ateliê de Alberto. O livro que estava folheando mostrava uma página com uma das mais importantes obras de Van Gogh, A Noite Estrelada. Vocês observaram bem aquele desenho? Observem a parte mais escura. Nós vemos uma montanha, pedras altas e escuras. Nós vemos uma torre de uma igrejinha, luzinhas, que podem ser de casas. Agora observem o céu. Existe céu desse jeito? Com essa forma? Com essas cores? E o que disse o artista? Você se lembra? Eu vou reler. Estou fazendo muitos desenhos. São projetos que depois serão usados para criar algumas obras. Um céu estrelado é algo que eu gostaria de pintar. A esperança está nas estrelas. As noites nesta vila são muito belas. A noite pode ser muito mais viva e colorida do que o dia. É isso. Ele está fazendo projetos, fazendo esboços, rascunhos, juntando ideias, usando a imaginação. Só depois, muito tempo depois, é que vão surgindo os quadros, os desenhos, as pinturas, os textos, e é assim também para escrever. A gente tem que fazer um rascunho, esboço. Uns a gente nem sempre guarda, nem passa limpo. É só um esboço, uma tentativa. E outros que ficam melhores, a gente pode guardar, melhorar, passar a limpo. Professor, agora eu fiquei curioso. Esta história deve ser muito legal. Lê pra gente. Isso mesmo. Lê, professor. Não dá para ler ela toda hoje, mas eu vou ler um pedacinho. Depois a gente continua um outro dia, ou em outra lição. O livro se chama Uma Noite Estrelada. Texto e ilustração da Gisele Vargas. É o nome daquele quadro que a gente já viu, um dos quadros mais famosos do Van Gogh. A Gisele Vargas fez o texto e a ilustração. A Gisele Vargas é dessas pessoas que têm vários talentos. Ela escreve bem, desenha bem, pinta bem, faz várias outras coisas muito bem. Antes de começar, vou ler para vocês um breve resumo. O livro Uma Noite Estrelada faz parte da coleção de artes Pintura. O pano de fundo é a arte de Vincent van Gogh, chamada Impressionismo. Vicente é um menino que passeia com Van Gogh pelos campos, vê as mesmas paisagens em que ele se inspirava
e aprende sobre as técnicas que ele usava para interpretá-las nas suas telas. Impressionismo é uma forma de enxergar a natureza, de descrevê-la por meio de uma pintura. A pintura não vai descrever exatamente o que ela está mostrando, igual ao texto do Olavo Romano. Ele apresenta impressões, as impressões que o autor tirou de uma paisagem. Outro dia a gente continua. Resumo da aula. Quais são as coisas mais importantes que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos muita coisa. Aprendemos muita coisa importante sobre como escrever, sobre descrição, como descrever. Podemos descrever o que vemos, podemos descrever o que imaginamos. O Olavo Romano descreveu um mundo de outros tempos. E o pintor Van Gogh descrevia nas pinturas o mundo que ele enxergava, as luzes, as cores que ele via na natureza. É uma forma de descrever. Outra coisa importante que aprendemos aqui foi sobre a observação. Para descrever, é preciso observar, com atenção, ver os detalhes. Algumas descrições se concentram nos detalhes. A casa, a parede, a porta, a árvore. E o Michelangelo? O Michelangelo esculpia levando em conta os mínimos detalhes, as dobras dos joelhos, das roupas, mas não se esquecia de dar vida. As imagens tinham expressões. Fala, Moisés! Vocês se lembram? Outras descrições se concentram nas ideias. O Olavo Romano foi um desses. Ele imaginou um mundo antigo, cheio de detalhes, mas era um mundo imaginário. E o Van Gogh registrava impressões. Dever de casa. Redação, livro B, página 97. Exercício 23. Só a parte do planejamento. Página 98. Exercício 24. Só o item A. Leiam com atenção o enunciado e façam apenas o que está pedindo, mas já é bastante coisa. Lembrem-se de tudo que conversamos hoje. Vai ajudar muito. E até a próxima!